Eu falo bastante sobre dicas de estudo nesse canal, estratégias baseadas em ciência, estudo ativo, repetição espaçada, Anki, mas nós precisamos considerar que isso é só metade do jogo. A outra metade é a nossa mentalidade. Nós não somos máquinas. Pega uma impressora, por exemplo, ela só tem uma única função. Independente do que você precisa imprimir, ela vai fazer o trabalho dela bem feito e sem nenhum retrocesso. Se a impressora estiver funcionando direito, é claro. Mas nós somos diferentes. Temos cérebro e emoções. Nós temos um diálogo interno que nos motiva ou desencoraja a estudar. E é por isso que a mentalidade é tão importante. É a força que determina o quão bem nós vamos utilizar essas melhores estratégias de estudo. Então eu quero compartilhar com vocês duas simples mudanças de mentalidade que eu adotei ao longo dos últimos meses e mudou a forma como eu estudo na faculdade de medicina. Primeiro, organize o estudo ao redor da sua vida e não o contrário. Quando nós priorizamos a faculdade acima de tudo, nós encontramos problemas. A gente perde os limites entre trabalho e diversão e passa a negligenciar outras partes da nossa vida. Nós perdemos a individualidade. Pode parecer uma boa ideia dedicar todo o seu tempo para estudo ou trabalho, mas qualquer coisa em excesso leva ao desgosto. Imagine assistir o mesmo filme todas as noites antes de dormir, ou ter só uma música no seu celular, ou comer sushi em todas as refeições. Certo, esse foi um exemplo ruim, porque eu estou pronto para sushi em todas as refeições. Mas vocês entenderam. Nós acabamos ficando cansados daquilo. Na psicologia tem inclusive um termo para isso, que se chama dessensibilização. E acontece quando você toma as mesmas ações repetidamente, ou consome dos mesmos conteúdos. Isso leva a uma resposta cada vez mais fraca do nosso cérebro. O 30º sushi nunca vai chegar perto de ser tão gostoso como a primeira mordida depois de 5 anos sem comer. Então o principal problema de ajustar a sua vida em torno do estudo é que você perde o equilíbrio. Tem uma ideia do livro Living Forward que eu acho que explica muito bem os pilares de vida. O autor descreve 3 coisas na vida que nós investimos o nosso tempo nelas. E traduzindo do livro, ser, relacionar e fazer. Ser se refere à nossa saúde física, mental e espiritual. Relacionar se refere às nossas companhias e relações. E fazer se refere ao nosso trabalho, hobbies e à carreira. A fim de se evitar um burnout e conseguir uma produtividade duradoura, é preciso equilibrar os 3 pilares de vida. Precisa ter combustível suficiente em cada um desses 3 pilares. Caso contrário, todo o sistema desaba. E quando nós investimos todo o nosso esforço em um único pilar, o que a gente está dizendo é que os outros 2 não são tão importantes assim. Ou a gente acaba desvalorizando os nossos relacionamentos, nossa saúde mental e o mais importante, o nosso tempo. Tempo é o ativo mais valioso que nós temos. Então essa mentalidade de ajustar o estudo ao redor da sua vida me fez perceber que eu passei a colocar muito mais valor no meu tempo. E essa virada de mentalidade fez com que eu trabalhasse muito mais duro, já que eu tinha um incentivo para isso. O incentivo era fazer planos para cuidar dos meus outros pilares de vida, como por exemplo, sobrar tempo para sair com os amigos. É a ideia clássica de work hard, play hard. Trabalhe duro e se divirta muito. E eu percebi que eu estava muito mais motivado para estudar, já que eu tinha alguma coisa para fazer depois. Uma saída à noite com os amigos, filmar o próximo vídeo do YouTube, uma viagem no final de semana para algum lugar. Eu priorizei o meu tempo. Eu sei que parece contraintuitivo, porque eu preencho a minha rotina com atividades não acadêmicas e estou, na verdade, gastando menos tempo estudando. Mas o que essa mentalidade me forçou a fazer foi passar a estudar de uma forma muito mais eficiente. As sessões de estudo passaram a ser muito mais focadas e produtivas, já que eu tinha uma visão clara do que eu precisava fazer. Como terminar aquilo tudo em um certo tempo, porque eu tinha outros planos para cumprir. Talvez você consiga se identificar com isso, mas é muito bom quando a gente se ocupa pelas coisas certas, aquilo que a gente escolheu se ocupar. A segunda regra que eu aprendi e apliquei no meu estudo é abraçar desafios. Essa ideia se baseia no livro da psicóloga Carol Dweck, que escreveu aquele livro Mindset, e que eu dei uma olhada nele no ano passado e ainda não terminei de ler. E definitivamente mudou a minha vida. Ela encontrou diferenças extraordinárias no sucesso acadêmico dos estudantes baseadas na percepção sobre fracasso e desafios. Uma das melhores formas de se manter empolgado para aprender é ressignificar o fracasso. É difícil apenas esquecer uma nota baixa numa prova ou um dia ruim no trabalho. Acreditem, eu sei,
Já falhei em algumas provas e pode ser destruidor para o nosso ego, especialmente quando você sabe que deu o seu melhor naquele momento. Eu me sentia burro, inadequado e que não merecia estar na faculdade de medicina, além de que todo mundo me julgaria por isso. Mas esse pensamento destrutivo é tóxico e é algo que a Carol escreve como mindset fixo. Estudantes com mindset fixo são muito preocupados com a sua imagem e eles tendem a evitar desafios ou fugir de estudos difíceis, simplesmente porque eles têm medo de serem vistos como incompetentes. Eles preferem ser o melhor jogador de um time de 5ª categoria do que ser o pior jogador da 1ª divisão. O medo do fracasso chega a ser uma ideia tão arrasadora que eles preferem simplesmente não tentar. Ao contrário dos estudantes que adotam o mindset de crescimento, que estão muito mais focados no seu potencial. Esses estudantes gostam de problemas desafiadores e dificuldades, porque eles sentem que testa a capacidade deles. Eles têm a autoconfiança de que podem alcançar mais e veem o fracasso de uma forma positiva, com uma experiência de aprendizado. Durante o meu 1º e 2º ano na faculdade de medicina, definitivamente eu tinha um mindset fixo. Nas aulas, quando os professores faziam perguntas, eu não tinha coragem de levantar a mão para responder, porque poderia estar errado. Mesmo quando eu tinha certeza de que a resposta certa era aquela. Eu tinha esse medo irracional de falhar, ser ridicularizado e acabava não falando nada. Tem gente que quando não entende alguma coisa, tem vergonha de perguntar para o professor, com medo de que pensem que ele não é esperto o suficiente ou que não estava prestando atenção naquela aula. Demora um certo tempo para a gente perceber o quanto que esse pensamento é autodestrutivo, já que não ajuda nenhum de nós a performar melhor. Pelo contrário, evitar desafios e falhas pode funcionar por um curtíssimo período, mas vai chegar um momento que você vai precisar tomar a responsabilidade por aquilo que você sabe e as suas decisões. É sempre estressante tentar algo novo pela primeira vez, mas nesses momentos a gente tem uma decisão para tomar. Eu quero abordar isso com um mindset fixo ou com um mindset de crescimento? Eu me lembro a primeira vez que eu atendi um paciente num plantão na emergência. Isso faz pouquíssimo tempo. O médico responsável ficou no canto da sala, estava observando eu atendendo e conduzindo o paciente. Só que eu estava tão nervoso, com tanto medo de errar, que quando eu perguntei para o paciente sobre o que ele estava sentindo, o nome dele, ele não respondeu para mim. Ele respondeu para o médico que estava lá no canto da sala, ao invés de falar comigo, que era a pessoa que estava fazendo o atendimento dele. Porque eu estava tão nervoso naquela situação que transparecia aquilo para o paciente. A partir desse atendimento, todos os seguintes ficaram bem mais fáceis e os pacientes começaram a falar de fato comigo. Mesmo que às vezes eu estivesse pedindo ajuda para o superior responsável. Quando a gente aborda esse tipo de situação com o pensamento, beleza, eu já pratiquei isso algumas vezes com meus amigos ou já li isso no livro. Vamos ver se eu consigo conduzir esse caso. E abordando as coisas com confiança, com essa nova mentalidade, eu consegui sair super bem conduzindo os pacientes nesse dia no plantão. Isto é, para quem fazia aquilo pela primeira vez. Então, no que diz respeito a encarar desafios, quando você tem uma prova difícil ou uma apresentação importante, não pense o quão mal você pode ir ou o quão ruim vai ser estudar aquele conteúdo. Pare de se preocupar como as outras pessoas vão ver se você se der mal. A única coisa que importa é como você se mostra e se porta diante daquele desafio. Pense que é incrível eu poder me desafiar a aprender aquele tópico complexo. Essa é uma oportunidade para encarar esses desafios, de melhorar. E tá tudo bem estar errado às vezes. É bom errar, porque você aprende a partir daquilo. Então essas duas pequenas mudanças de mindset transformaram completamente a forma como eu estudo na faculdade de medicina. Porque quando a gente para pensar, é esse tipo de mentalidade que a gente tem que ter. Quando você estiver nutrindo qualquer um dos 3 pilares de vida que eu falei aqui, ou quando estiver na sua mesa, sentado, estudando. Você deve, inclusive, expandir essa forma de pensar para fora da escola, para fora da faculdade, nos seus relacionamentos, com os seus amigos, e até para aprender qualquer desafio novo. Então priorize o seu tempo organizando o estudo ao redor da sua vida e abrace os desafios, porque eles são uma oportunidade para o nosso crescimento pessoal. Lembre-se que a mentalidade é a chave, mas é só metade do processo. Para descobrir a outra metade, confira o meu conteúdo sobre dicas de estudo em algum lugar aqui da tela e te vejo no próximo vídeo.